Senhor, Abençoe, Pai. com a tua palavra, Tão que a tua certo, palavra está. seja o alimento dessa Ô, glória! noite, Senhor. Aleluia, Deus de vitória, Deus de maravilha, Deus de glória. Que a tua palavra seja, Senhor, Aleluia. amado, a água que lava e purifica o nosso interior, Pai. Usa teu filho poderosamente, Senhor. Aleluia. Que a tua palavra abra a visão dos cegos, Senhor. Abra a audição do surdo, meu Senhor. Aleluia. Para que a tua palavra, que, Senhor, nós venhamos ver o que diz a tua palavra para cada um de nós. Fala conosco, usa teu servo poderosamente na tua palavra, Senhor. Como disse a palavra, guarda, nos ajude a guardar a tua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra ti. Em nome de Jesus, amém. Usa teu filho. Aleluia, Deus. Deus de vitória e varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Glória a Deus. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu confesso que desde o dia que a irmã Vera me convidou, ela é testemunha. Ela disse que orou ao Senhor 2 vezes pedindo discernimento a respeito de quem iria pregar a palavra. E ela disse que na segunda vez o Senhor respondeu que seria eu. E eu disse: eita Deus, que estreito, porque eu sou um pai jovem. Meu filho tem 3 anos e 6 meses. E eu sei que há pais aqui bem mais experientes do que eu gostaria de ouvir falando, aprendendo com eles por meio da sua vivência. Mas aprove a Deus que este humilde servo fosse encarregado de pregar a palavra hoje. E o tema gratidão, vai ter tempo, glória a Deus. O tema gratidão, e eu agradeço a Deus por todas as coisas que Ele me tem feito. Tudo que eu fizer, tudo que nós fizermos para recompensar a Deus pelo que Ele nos tem feito, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele fará, é pouco, é muito pouco. Mas eu louvo ao Senhor pela honra de ser pai, pela honra de ser esposo, pela honra de ser ministro do Evangelho, pela confiança que os pastores e os dirigentes confiaram na minha pessoa. Só tenho a agradecer a Deus. E nesse culto de paz, eu também louvo a Deus porque o meu pai ali está, a minha mãe ali está, os meus companheiros do ministério estão, a minha maravilhosa esposa ali está. Eu sempre gosto de encher a medida dela quando você está em público, mas é difícil, talvez alguém nunca veja eu truculando ela em público. Isso é privado. Eu fico assim assado. Mas elogio eu gosto de dar em público. Pela linda esposa que o Senhor me deu, a mãe do meu filho. E uma das formas de encher a bola dela é que de todas as mulheres que Deus fez no mundo, a mais linda Ele me deu por esposa. E agora tem uma nova. Porque todas as irmãs aqui eu sei que são cozinheiras de mão cheia. Mas a minha esposa, ela vai além. Ela é uma cozinheira de mãos que transbordam, de tão cheia que a mão tá. Não aguenta, aí derrama. Se ela não fosse tão linda, porque a beleza dela me atraiu. Eu olhei para o céu e disse: Jesus, rapaz, há uma chance. Aí eu acho que Deus carimbou, tá feito. Porque eu era feio, irmão. Hoje eu sou bonito. Mas quando ela me conheceu, eu era feio e doía. Cabeludo, bigodudo. Eu sou moreninho assim, mas eu era escuro, magro. Quem me visse achava que eu era um usuário de crack, de pedra, que
que era de boca de fumo, mas não era feio mesmo. E ela veio até mim, eu digo, é de Deus mesmo, porque chegar até ela começar a aparecer, não vinha, mas quando eu pedi, Deus ouviu e trouxe ela até mim. Né? Foi Deus que mandou ela até mim. Bebeu a minha Coca-Cola, eu disse, pronto, tá feito. A mulher chegar no rapaz e sem pedir, tomar o refrigerante dele, é porque está querendo alguma coisa. E graças a Deus que já faz 10 anos que a gente está querendo alguma coisa com o outro. E sobre pai, né? Alguns tornam-se pais pelo nascimento do filho. Todo mundo se torna pai pelo nascimento do filho. Mas eu tenho percebido que nesses últimos dias, muitos apenas têm se tornado pai, mas não são pais. Não agem como pais. E a Bíblia nos dá um padrão perfeito de como Ele quer que os pais sejam. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite. É um presente meu para os pais que estão aqui nesta noite. Ezequiel, capítulo de número 22, versículo de número 30. Tornar-se pai é fácil. Agora ser pai, aí é que é difícil. E muitos têm deixado a desejar nessa parte. É por isso que a gente vê as coisas aí de ponta cabeça. Que está faltando pai na nossa sociedade. Pai bíblico. O pai enquadrado na palavra. Ezequiel 22, versículo de número 30. Amém? Todos encontraram? Ezequiel 22, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém? Amém. Diga assim, querido Deus, fala comigo. Aleluia, Deus, na graça. Irmãos, eu não tenho intenção de pregar esse texto dentro do seu contexto, porque fugiria do propósito do tema deste culto, voltado para a paz. Mas eu quero pegar esse texto e aplicá-lo de forma temática a uma mensagem cujo título é O Pai que Deus procura levantar. Repita comigo: o Pai que Deus procura levantar. Agora repitam sem mim: o Pai. Só mais uma vez. E pode ser você. Deus está procurando levantar pais. Pais de verdade. Pais que fazem a diferença nesta geração. Porque o contexto deste capítulo vai falar a respeito do juízo iminente de Deus que viria sobre a nação de Israel. Aleluia, Deus! Todos nós sabemos que Israel tinha um péssimo hábito de viver em pecado, até que a medida dos seus pecados fosse preenchida e o juízo certamente viria. Mas enquanto a medida dos pecados de Israel enchia, Deus procurou um homem que estivesse na brecha, para que pudesse se colocar como intercessor em favor do povo, para que pudesse se posicionar contra a maldade, o pecado que estava sendo propagado, e Deus não o encontrou. E de forma paralela, eu quero trazer isso para os dias de hoje, mas aplicando para os homens. Deus, nos dias atuais, está procurando homens, pais,
maridos que estejam na brecha, posicionados contra o pecado e o mundanismo que já está entrando em muitos lares, já está entrando em muitas igrejas, já está entrando em muitas famílias, já está entrando em muitos negócios. E quando Deus não encontra esse pai preparado no seio familiar, acontece o mesmo que aconteceu com a nação de Israel. Por Deus não ter encontrado um homem que estivesse na brecha para se opor ao que estava acontecendo, a nação tombou, se fragmentou, sofreu juízo. Quando um pai não assume as suas responsabilidades dadas por Deus na sua família, na igreja, nos negócios, o que acontece é a mesma coisa. Famílias destruídas, igrejas fragmentadas, negócios desandando, simplesmente por Deus não encontrar um homem, um pai, um marido que deveria estar cumprindo o seu papel, mas não está. E todos nós estamos vendo como está andando a sociedade no mundo afora. Isso é reflexo disso. Porque a família, ela é a primeira instituição criada por Deus. Nós sabemos isso de acordo com Gênesis 2:24, que diz que deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Família. Sendo a família uma instituição divina, ela só pode funcionar corretamente se estiver alicerçada nos princípios divinos estabelecidos na sua palavra. Se a família é formada por Deus, só pode funcionar bem se estiver de acordo com o que Deus direciona na palavra. E o que nós temos visto é um fracasso, não em todas, porque eu não sou ignorante, mas em uma boa parte das famílias, e às vezes até mesmo dentro da igreja. E isso não é à toa. O Salmo 11, no verso 3, nos ensina que se os fundamentos forem removidos, que poderá fazer o justo? O prazer do justo é viver de acordo com os fundamentos da palavra. A alegria do justo é viver a sua vida fundamentada na palavra. Onde não há fundamento, há rachadura. Onde há rachadura, se não for consertado, o que acontece? Cai. Tire essas duas colunas daqui. Tire o fundamento da igreja. Se acaba. Então, se a família é divina, deve estar aparentada nos princípios divinos que estão na palavra. Quando uma família sai desses padrões, ela começa a se deteriorar, e isso é um processo gradual. Por isso que na maioria das vezes as famílias não percebem que é devagar, é de gota em gota. Só que chega uma hora que a gota está pesada. É como um copo cheio de água. Ele vai enchendo, vai pingando, é pouca coisa, você não percebe. Mas chega uma hora que o copo está cheio e cai só aquela gota que vai fazer a água derramar. É um processo lento. Mas quando vem, ele vem cobrando caro. É por isso que Satanás combate fortemente contra os valores cristãos que a palavra de Deus nos ensina. E isso não é por acaso. Está sistematicamente orquestrado pelo inimigo das nossas almas, a saber, Satanás. Esse mundo não é bobo, esse mundo tem um príncipe. Esse mundo possui um Deus com D minúsculo que está preparando e ganhando campo para ele. E o que nós vemos em muitas famílias é reflexo de um plano que ele vem executando desde os primórdios da humanidade. Ele aborrece uma família bem estruturada. Até porque a igreja é formada por famílias. E Satanás trabalha hoje em dia na inversão de valores. Antigamente ele vinha com as duas pernas.
é voador nos peitos, é faca, é canhão, é bala, é bomba, é tiro. E não deu certo. Então hoje ele vem pela sedução. Ele vem com, como diz o pastor Didi, sapatinho de algodão. Ele vem comendo pelas beiradas, porque ele sabe que se for no meio do prato ele vai se queimar. Então ele vem devagarzinho, promovendo aos poucos a inversão de valores que já tem dominado o mundo e por falta de vigilância tem entrado em alguns lares. E isso fragmenta as famílias. Uma dessas inversões de valores que está acontecendo é a perda do senso do que é certo e errado. Há pessoas hoje que estão com a mente tão cauterizada que não sabem mais a diferença entre bem e mal, certo e errado, e isso já vem sendo trabalhado há muito tempo. Em Isaías, no capítulo 5, no versículo 20, está escrito: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que fazem do amargo doce e do doce amargo. O negócio do diabo é capotar as coisas, botar o que está em cima lá embaixo, o que está embaixo lá em cima, o que é certo transformar em errado, o errado no certo, o preto no branco, o branco no preto, e quando não der nem preto nem branco, ele empurra o cinza. É assim ou não é que a gente está vendo as coisas hoje? É. Ninguém pode negar que o mundo hoje está assim. Talvez você conheça até, entre aspas, igrejas que estão passando por essa dificuldade. Famílias que já foram destruídas por essa dificuldade. Então hoje Deus está nos presenteando, porque eu que me pestana pela graça do Senhor, e me sinto pequeno diante de uma mensagem como essa, que eu gostaria de estar sentado ouvindo, mas Deus me botou no estreito para falar. Certo e errado, isso já está sendo algo difícil das pessoas perceberem e diferenciar hoje em dia. Uma segunda inversão de valores que ele está promovendo no âmbito familiar é o abandono. E quando não o abandono, a inversão dos valores ou dos papéis de cada membro na família. Porque o homem e a mulher são iguais, têm o mesmo valor, possuem a mesma dignidade diante de Deus, mas possuem diferenças nas funções, nos papéis que exercem no âmbito familiar. Quando o homem cumpre o seu papel, quando a mulher cumpre o seu papel, o lar fica estabilizado. A família vive em harmonia. Mas o que foi que o diabo plantou hoje? Uma guerra entre os sexos. Colocou o homem contra a mulher e a mulher contra o homem. Está transformando o homem, deixando ele deixar de ser homem, e está fazendo a mulher deixar de ser mulher. Está invertendo, está bagunçando tudo. Coisas que é papel do homem, as mulheres acham que se o homem fizer e ela não, ela se sente desmerecida. E os homens têm coisas que fazem porque acham que se ele não puder fazer, ele vai ser desmerecido. Colocou-se uma guerra onde, na verdade, cada um deveria estar no seu quadrado, lugar, posição, função, papel. Homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas possuem papéis diferentes na família. E quando a mulher foge do papel, quando o homem foge do papel, quando os filhos acabam recebendo a carga pelo erro dos pais. Porque de forma simplificada, dava para fazer longas noites ensinando só sobre isso, mas não é a minha intenção. O papel de um homem, de forma simplificada e resumida, é ser sacerdote, provedor e protetor do seu lar. Como sacerdote, deve interceder pela família. Como sacerdote, deve ensinar a palavra para os seus. Liderar a sua casa. Como provedor, deve prover para o seu lar. Deve arcar com as custas. Isso não significa que a mulher não possa contribuir. Ainda mais na situação onde o pai está, aí é que a gente precisa mesmo.
mas é responsabilidade do homem. O homem tem função também de protetor, proteger a mulher. E eu estou cansado de ver o homem tacando a marreta na mulher em público. Aí a mulher não presta para nada. Lá em casa é só eu. Aí você fica olhando assim, meu Deus do céu, tu dorme do lado dela. Casou com ela até esse tempo todinho e tu queima a tua mulher em público. Tu trabalha atendendo gente o dia todinho, de 8 da manhã até 6 da noite. E hoje os homens, muitos deles, terceirizam a responsabilidade. Não, eu estou no meio do trânsito, a minha mulher está ajuda em nada, não sei o quê. Se vem um perigo, bota a mulher na frente. Se está andando na pista, bota a mulher do lado dos carros. Se vai subir na escada, bota a mulher atrás, porque se ele cair, a mulher tem que segurar. Ele é delicado. E eu não posso ir muito fundo nisso não. Mas as mulheres também têm os seus papéis na família. Esses são os do homem, de forma simplificada e resumida. Mas a mulher tem... E aí, meu filho, vai longe. Elas às vezes podem se achar indignas, mas eu só peguei as 3 principais. Mas vai longe. A Bíblia vai fundo quando é para dizer o que a mulher tem que fazer. Até para explicar qual é a função da mulher, é complexo. É parecido com elas. Mas de forma simplificada, a mulher tem papel de amar e respeitar o marido. Aí pode ser que alguém já trouxe os beijos. E quando é para o homem me amar, ele não fala, mas manda eu amar ele. Guerra é o maior sinal de que há uma guerra entre os sexos. Se você dá um culto de doutrina voltado para os homens, a mulher acha bom. Mas quando for na outra quinta ou na outra sexta, se der um culto de doutrina voltado para a mulher, ela vai dizer, e o meu marido não faz nada não? Aleluia. Onde cada um deveria se preocupar em fazer a sua missão. Se eu fizer a minha parte, a Jéssica fizer a dela, dá certo. Mas se eu começar a fazer farofa porque ela tem que fazer a parte dela, aí não vai dar certo. Há quem diga que a gente se casa, o homem para fazer a mulher feliz e a mulher para fazer o homem feliz. Mas eu já penso o contrário. Você já tem que casar sendo feliz. E quem é que pode lhe trazer essa alegria? Jesus de Nazaré. Quando você está em Jesus, você já é feliz. O que vier no casamento é consequência dessa felicidade que Jesus já botou no teu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amar e respeitar. Aleluia. Meu marido é um banana. Meu marido não faz nada em casa, não sabe trocar uma torneira. Se botar ele para pregar um prego na barra de sabão, ele entorta a mão. É assim? Não respeita, não ama mais. Ela tem papel de edificar o lar, porque a mulher sábia edifica. É culto dos pais, mas não tem como falar de pai se não trabalhar com a família toda. A mulher sábia edifica a sua casa. Ela começa sendo sábia, amando e respeitando. É lindo, irmão, ver uma mulher que respeita o esposo. Uma mulher que ama. É lindo de se ver. É lindo de se ver um marido que reverencia sua mulher, que a trata com honra, com delicadeza, que abre a porta do carro para ela. Se vai a porta de lama, ele tira o paletó e bota para ela pisar em cima. Rapaz, se rir é porque não acontece mais, né? Não é a palavra entrando, não. Glória a Deus. Mas hoje em dia, se o homem for abrir a porta para a mulher, algumas já estão tão estranhadas com o feminismo que dizem assim, eu tenho um homem, sou aleijada. O que é isso? Inversão dos papéis. É de gota em gota. Edificar o lar, ser uma boa mãe, isso aqui fica para se Deus permitir, em culto das mães, vai que né? Eu venho cá e
aplica esse lado de cá. Mas ela tem a responsabilidade de ser uma boa mãe, uma educadora dos seus filhos, uma gerente do lar. É bonito de ver, é lindo de ver. Por que é lindo? Porque foi para isso que Deus a criou. Quando ela vai fazer o papel que o homem deveria fazer, ela sofre. É um fardo que ela não foi preparada para carregar. E para o homem fica feio. Ele fica afeminado. Ele vai perdendo seus traços masculinos. Quando é fé, ele muda de homem, está querendo competir com mulher nas Olimpíadas. Como já estava acontecendo aí afora. Vou tomar hormônio para tirar os hormônios, não sei o quê. Inversão dos papéis. Terceira inversão de valores que o diabo de forma sutil colocou no âmbito familiar. Como consequência dessa inversão de valores, há uma desobediência dos filhos com relação aos pais. A palavra de Deus nos ensina, veja que é escadinha, é um efeito dominó, um vai derrubando o outro. A palavra de Deus nos ensina em Efésios, no capítulo 6, no versículo do 1 ao 3, diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. O versículo 2 diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Quando um filho honra, quando um filho obedece, quando um filho respeita os pais, o mandamento se aplica a ele e ele recebe uma promessa de viver bem e com longevidade de vida. Mas devido à bagunça entre os papéis na família, entre pai e mãe, muitos filhos não respeitam nenhum dos dois. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, está errado. E os filhos passam a não respeitar os pais, não enxergar mais liderança. E a consequência da desobediência é o oposto do que o mandamento diz que ele receberá se obedecer. Se ele obedecer pai e mãe, vai viver bem e muito. Se desobedecer, o contrário, vai viver pouco e mal. Pouco e mal. A juventude não passa dos 20. Já entra na criminalidade porque não encontrou em casa o referencial de pai, de mãe. Aí vai encontrar no bandido da esquina. Ele diz: meu filho, você macha isso aqui, ó, bote a arma na mão, vá pro cabaré pegar a mulher. Acaba com a vida, vai usar droga. Mas se tiver um pai, líder em casa, e ele tiver um pai para se espelhar, ele não vai querer saber dessa bandidagem não. Porque ele vai ter um bom exemplo na sua casa para se espelhar. É por isso que eu digo que tornar-se pai é fácil, mas ser, está faltando. Está faltando pai para dar exemplo para os filhos. Então, vive mal, uma vida bagunçada, de ponta cabeça, e acaba tendo a sua vida ceifada ou pela mão de outro ou por ele mesmo. Não aguenta a depressão, a ansiedade que é causada por causa das suas más escolhas e dá um fim à sua própria vida. Isso é reflexo que nós estamos vivendo hoje. Talvez você viu a bomba que estourou nos últimos dias atrás a respeito da adultização de filhos. Camarada ia lá, minha bichinhazinha bem novinha, rapaz, eu dou R$2.000 pro pai e pra mãe. 2, 3 mil reais se você me deixar ela ressaminha pra minha casa e gravar um vídeo com ela. Não é nada demais não, é só uma brincadeira, uma dancinha. E os filhos com 13 anos, na prostituição, usando droga, tomando cerveja, tomando cachaça. Quando essas crianças deixam de ser crianças e passam a viver uma fase adulta antes do tempo, quando ela se torna adulta, o choque de realidade chega, por ter perdido a infância, não ter boas lembranças para se recordar. As consequências são graves. Por que o pai recebeu 2.000 e 3.000 reais para deixar a filha ir para a casa do camarada? Porque ele amava mais o dinheiro.
não tinha valor, não tinha princípio, não tinha base. E os filhos sofreram. Então o diabo é sutil. Tudo isso para quê? Para enfraquecer as famílias. Porque famílias fracas geram igrejas fracas. A igreja é formada por famílias. Se uma igreja for formada por famílias desestruturadas na sua total predominância, não vai funcionar. Quem é que pode dar algum exemplo para que a outra família seja corrigida? Porque todas estão bagunçadas. Então famílias fracas geram igrejas fracas. Mas se uma família fraca entrar em uma igreja forte, forte como? Preparada por famílias fortes, aquela família forte vai transformar aquela família fraca numa família forte. Assim como famílias fracas geram igrejas fracas, igrejas fortes geram famílias fortes. Por isso que um bom lugar para a família estar é na casa de Deus. Dia dos pais, culto dos pais. Nós pais precisamos aprender isso. Que às vezes parece que a gente pega um foguete e vai para a lua. E acha que a nossa responsabilidade é só botar o comer dentro de casa, chegar em casa, abrir o TikTok, abrir o YouTube, ficar rolando vídeo até não aguentar mais e dormir, vai começar tudo de novo. E o menino abandonado. E a esposa você tem com quem conversar. Inversão de valores. Então, uma família pode começar a ficar forte quando o homem, o pai, o marido, o cabeça tomaram uma posição em Cristo Jesus, se alicerçar nele, ficar forte, e a partir disso ser um referencial para a sua casa. Porque a palavra de Deus nos ensina que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Vem a tentação, ele vence. Vem o pecado, ele vence. Vem o diabo, ele vence. Vem os problemas, ele vence. Vem o desânimo, ele vence. Por quê? Porque é bom? Não, porque está em Cristo Jesus. Pais, estejam em Cristo Jesus. E aí vocês vão fazer um bom serviço aqui na terra. Em Cristo Jesus. Então, a Bíblia nos dá padrões de pessoas que nós devemos buscar imitar para sermos bons pais. E qual é o tema da mensagem? O pai que Deus procura levantar. Qual é o tema da mensagem? O pai que Deus procura levantar. Em primeiro lugar, esse é um pai temente a Deus como Noé. Se há um personagem bíblico no Antigo Testamento que eu amo, é Noé. Porque Noé, irmão, não viveu nos tempos, entre aspas, bons comparados com os dele, que a gente vive hoje não. Noé viveu na pior geração que já pisou sobre esta terra, a geração que Deus matou com um dilúvio. O negócio era tão ruim nos tempos de Noé que Jesus disse que os dias da sua vinda serão dias semelhantes ao dia de Noé. Tudo que não presta mais um pouco é o tempo de Noé. Aí Jesus diz: quando o dia estiver ficando parecido, eu volto. E está chegando perto. Que era predominantemente dominado pela violência, predominantemente dominado pela imoralidade sexual. No coração de todo ser humano, o pensamento constante era pecado. Em toda a alma, no seu coração, no seu interior, só desejava fazer o mal. Não é que algumas pessoas buscaram a Deus e outras não. Não, era o mundo todo encapotado, buscando seus prazeres, e só Noé servindo a Deus. Agora vamos fazer aqui uma comparação. Nos tempos de Noé tinha igreja, no tempo de Noé tinha a Bíblia, tinha culto de doutrina, tinha culto do dia dos pais, tinha círculo de oração, tinha campanha, tinha escola bíblica, tinha batismo com o Espírito Santo, tinha pastor para orar por ele, mas Noé foi fiel. O que é que está faltando para você permanecer ou
até hoje. Tem Bíblia, tem pastor para orar, tem igreja, tem ciclo de oração, tem campanha, tem tudo oferecido por Deus. Mas, irmão, eu estou fraco. Exemplo de pai que Deus está procurando levantar é os pais tementes como Noé. Exemplo em sua geração. A Bíblia, quando vai falar de Noé, não poupa adjetivos. A Bíblia fala que Noé foi agraciado por Deus. A Bíblia diz que Noé era justo e reto. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. A Bíblia diz que Noé era obediente. A Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça. A Bíblia diz que Noé era exemplo de fé e temor. E como se não fosse o bastante, lá em Ezequiel 14, Deus deu uma carteirada e disse: dos 3 homens mais justos que pisou nesta terra, Noé era um deles. Por que Noé foi um homem tão temente? Apesar de não ter todos esses benefícios espirituais que nós temos hoje. Estou cansado, não vou para o culto, vou abrir a live do culto. Ainda tem isso. Eu estou cansado, vou ser crente em casa. Não é quando manquejasse na fé, ia procurar quem para orar por ele? Era ele por ele. Mas era um homem cheio de fé. Ouviu a voz de Deus só uma vez, dizendo: Noé, eu vou destruir todo este mundo, mas eu achei graça em ti. Constrói um barco, bota toda a tua família, porque eu vou mandar um dilúvio. Para Noé já foi o suficiente. Temeu a voz de Deus, segundo está em Hebreus 11:7. Construiu a arca, botou a família para dentro, porque confiou na palavra de Deus, que ouviu uma vez só. Mas tem gente na igreja que Deus toda hora martelando: meu filho se apruma, meu filho se ajeita, faz assim, assim, assado. E ele ainda vai pedir confirmação pela 5ª vez, se é Deus mesmo falando. Que é isso? Terceirizar a responsabilidade. Pais, isso aqui vai com o irmão. Quando eu estava preparando a mensagem, a primeira chamada era para mim. Porque todo mundo repercute assim: Deus, fala comigo. E o pregador é o único que sai de casa e diz assim: Deus, me dá uma palavra para falar com o teu povo. E quando a palavra vem, é chicotada. Vá ser temente como Noé. Exemplo de fé. Em segundo lugar, o pai que Deus procura levantar nos dias de hoje é um pai que lidera a família como Josué. Não basta só ser temente como Noé, mas tem que liderar a família como Josué. Josué foi um exímio líder em Israel. Por quê? Porque Josué liderava pelo exemplo. E a gente sabe que exemplo fala mais do que palavras. Josué era um homem extremamente obediente à lei de Deus. Ele não se desviava nem para a esquerda e nem para a direita. Josué era um homem de oração, como está escrito em Êxodo. Enquanto Moisés estava na tenda, depois Moisés saía e ia fazer seus afazeres, Josué não se apartava da tenda. Era um homem que aprendeu a ter uma vida de oração. Aprendeu com quem? Com Moisés. Era um homem firmado na palavra, era um homem de oração. Foi sucessor de Moisés depois que Moisés morreu. Comandou a travessia do Rio Jordão. Olha aí. Liderou a conquista de Jericó. Liderou a conquista da terra de Canaã. E como se não fosse o bastante, repartiu a terra para o povo. Uma coisa que Josué gostava de dar era exemplo. Porque antes de pedir a alguém para ser algo por palavras, ele pedia botando os peitos para frente, dizendo: olha, siga o meu exemplo. Aí vem a pergunta retórica do pregador: você tem sido um exemplo para seu filho no seu lar? Ou seu filho tem seguido os seus passos? A gente sabe, irmão, que tem pai que é um exemplo, mas o menino não quer dar para prestar. A gente sabe que tem essa banana podre aqui e acolá.
Mas o bom exemplo que ele viu em casa, uma hora faz com que ele caia em si e volte para os caminhos do Senhor. Porque assim foi comigo. O irmão é pregador, mas irmão, quando eu era criança, eu queria não dar para prestar, não. Me escondia para ir para o culto, me escondia atrás da porta, chegava no culto só atrasado. Era crente raimundão, era um pé na igreja, outro pé no mundão. Cantava para o mundo lá fora, à noite estava no conjunto de jovens. Não queria dar para prestar, não, olha meu pai. Exemplo de fidelidade a Deus. Então a gente sabe que acontece isso. Mas quando eu estava lá fora, que alguém me chamava para fazer o errado que eu digo é o errado mais profundo, eu dizia, não posso não. Deus está vendo. Então, por mais que ele não siga desde o início da infância até a juventude os passos do seu pai, mas pelo bom exemplo, ele não vai cair no caminho mau. Uma hora Deus pega ele, porque a palavra ainda está em seu coração, traz para a casa de Deus e transforma num vaso de honra. Teu filho está te dando trabalho, se preocupa não, faça a sua parte. Mais tarde Deus vai fazer a dele. Deus vai te dar a vitória por completa. Permanece na posição. Então chegou o momento que Josué já estava ficando velho, cansado. Chamou o povo, abençoou e renovou a aliança com Deus. Ia morrer, mas se preocupou em deixar o povo com a aliança renovada com Deus. Ele chamou o povo e disse, vem cá, rapaz, se você não quiser servir a Deus, não tem problema não. Escolha quem é que você vai seguir. Se vocês quiserem seguir os deuses que os pais de vocês seguiram do lado de lá do rio, vão. Se vocês quiserem seguir os deuses dos amorreus que moram nessa terra, sirva. Mas eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor. Se dava por exemplo em tudo o que fazia. Ele não obrigou o povo a servir a Deus, até porque isso ninguém obriga. Mas ele disse, vocês sirvam quem vocês quiserem. Só tem uma coisa, não dá para servir a Deus de mundo. Não dá para servir a Deus enquanto ama o dinheiro. Não dá para servir a Deus enquanto ama a prostituição. Não dá para servir a Deus enquanto ama a mentira. Vamos botar as cargas na mesa. Decida quem vocês querem servir. Mas eu já decidi. Servirei ao Senhor com a minha casa. E um pai, irmão, do lar, decidido a servir a Deus, ele arrasta a família com ele. Porque assim foi quando Paulo estava na prisão e cantou, e louvou, e orou. A prisão caiu com um terremoto, o carcereiro ia tirar a vida. Paulo disse, homem, não faça isso. Como é que eu posso ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Na mesma noite o carcereiro levou Paulo para casa. O carcereiro já havia decidido ser crente, arrastou a família todinha com ele. Todo mundo desceu as águas e se batizou, porque o pai tomou a posição de servir a Deus. Aleluia, Deus! Aí fica quando está na esposa arrastando o peso espiritual todo da família, porque o homem não quer se posicionar. Quando o homem se posiciona para servir a Deus, a mulher tem prazer e passa a servir também. Os filhos passam a enxergar exemplo e vão servir também. Um homem decidido arrasta com ele, pelo exemplo, todos os que estão sob sua responsabilidade. Agora se o cara for um banana, um barriga branca, não vai para lugar nenhum. Porque vai chegar uma hora que nem a mulher vai aguentar ele. Ou a mulher gosta de barriga branca. Eu não me digo da barriga branca, daquela pessoa albina que tem a barriga branca, mas ele não sabe o que é. Que por aí o cara vai fazer tudo assim, a pular. Não, eu quero agradar minha esposa. Uma hora ela vai cansar de você. Porque tem hora que a mulher gosta, que a gente puxa assim, rapaz, é assim. Aí ela senta, aí é macho. Aqui é meu ponto seguro. Aqui não é uma barraca para me dar sombra, não. Aqui é um edifício todinho. Me sinto segura. Josué, seja temente a Deus como Noé, e lidere a sua família como Josué. Mas o homem que Deus procura levantar, além de ser temente a Deus como Noé, liderar como Josué, ele é dedicado como Manoá. Manoá, irmãos, ele tinha uma mulher estéril.
Na época, os filisteus, devido ao pecado de Israel, dominaram sobre aquele povo por 40 anos. E Manoá não podia ter filhos com sua esposa, a mulher estéril, não dava fruto. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher de Manoá e disse: mulher, em Juízes no capítulo 13, versículos 8 e 9: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Levante a mão, irmão. Eu não gosto de profetizar da emoção, eu profetizo pelo que está escrito. Se tu tens sido estéril até hoje, espiritualmente, financeiramente, mas para quem quiser menino também vale, porque nessas horas tem gente que baixa a mão. Não, menino não. Mas se tu tens sido estéril, pela tua fé no que está escrito, tens sido estéril até hoje, porque Deus, segundo a tua fé, fará você dar fruto na presença dele. Aonde tu colocar a tua mão, Deus vai fazer dar fruto. Na vida espiritual, na vida material, no teu lar, na tua casa, aonde você chegar, tem sido estéril até agora. Mas se tu creres pela palavra de Deus, tu darás fruto nesta terra. Assim diz a palavra do Senhor. Não é o Alonso, não, é a palavra que está dando garantia. Glória a Deus. Porque tem crente que na hora que é pro pregador embute a fé dele para profetizar, ele diz: olha, esse abateu tu todo. Mas tem quando o pregador diz: se tu crê, diz: não, aí não dá certo. Porque o cego de Jericó, meu filho, quando Jesus perguntou: o que é que tu quer? Ele disse: eu quero ver. Mas se tu tiver fé, veja. Jesus jogou a batata quente para ele. Então se tiver fé, não espere, viu? O Senhor vai encher, vai transbordar.